Agora eu vou falar do desenvolvimento da criança de 2 anos de idade. E da mesma forma que no outro vídeo, eu vou falar de 4 áreas específicas do desenvolvimento. Desenvolvimento físico. Com o passar do tempo, o equilíbrio da criança vai aumentando. E mais ou menos depois dos 2 anos, ela já consegue saltar, dar pulos de um pé para o outro, enquanto ela estiver correndo ou caminhando. Outra coisa em que ela já se desenvolveu mais ou menos também foi em segurar coisa com as mãos. Desde simplesmente segurar um lápis para poder fazer um desenho, até segurar um talher para poder se alimentar. Outra coisa também que ela já passa a controlar naturalmente é o controle do esfíncter, que seria ali o controle do intestino e o controle da bexiga. Ah, e é por isso que há casos por aí de pais que lá pelos 2 anos e um mês, 2 anos e 2 meses, já começam a parar de pôr fralda nas crianças. Eu acho que deveria esperar pelo menos até os 2 anos e meio. Porque a partir dos 2 anos, a criança começa a desenvolver essa habilidade de controlar o esfíncter. Então, espera pelo menos até os 2 anos e meio, porque quanto mais próximo dos 3 anos, mais a criança vai estar apta a um desfraude menos traumático e mais rápido. Então, né? Bora citar minha prima como exemplo de novo. Quando ela estava na sala e a mãe dela estava lá na cozinha, aí a mãe dela chamava ela, era quase impossível ela pegar e ir andando. Ela só ia correndo como se o mundo estivesse acabando, ou como se não houvesse uma manhã. E também quando minha mãe colocava a galinha pintadinha na televisão para ela assistir, ela ficava lá em pé pulando, tentando dançar. Era muito comum também ela pegar algo de algum canto da casa e carregar até outro. E eu também já percebia ela tentando avisar a mãe dela que ela queria ir no banheiro. Desenvolvimento intelectual. Nessa fase dos 2 anos, você pode se preparar para a seguinte palavra: por quê? Essa é a fase da super curiosidade. Tanto que você vai acabar sendo engolido pela quantidade de porquês durante o dia. Outra coisa também que a criança já começa a se desenvolver mais, que na verdade seria mais uma junção do desenvolvimento intelectual com o desenvolvimento físico, é o ato de folhear livro. Sabe, ao invés de simplesmente abrir em qualquer página aleatória e fechar, ou ficar passando quantidades aleatórias de páginas, agora ela já consegue passar as páginas de uma a uma. Na fase dos 2 anos, a criança também já começa a criar frases de 2, 3 ou até 4 palavras juntas. Por quê? O porquê de tantos porquê tá aí algo que eu sempre vou me lembrar. E sim, eu tô falando da minha prima de novo. E quando eu digo que era pra tudo, eu não tô exagerando. Era pra tudo mesmo. E já acabei de comer. Posso ver TV agora? Não, descansa a barriga primeiro. Por quê? Ah, eu tô com sede. Posso beber água? Não, acabou de comer coisa quente, espera um pouco. Por quê? Não, eu não tô dizendo que isso é uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Se a criança está curiosa, então isso significa que ela está disposta a aprender. Eu só tô querendo dizer que minha prima perguntava o porquê de quase tudo. Ah, e tinha os momentos também em que eu pegava um caderno velho para ela poder ficar riscando comigo. Ela enchia a folha toda, e quando ele ia riscar em outra folha, eu percebia que ela não abria mais o caderno no meio, em qualquer canto aleatório. Ela já conseguia passar para a próxima folha certinho. E outra coisa bem legal de falar também era quando ela estava evoluindo o vocabulário dela, sabe? Juntando palavras para criar novas frases. E eu percebia muito que ela sempre usava a mesma palavra, que era a palavra eu. Era sempre algo relacionado ou sobre ela. Desenvolvimento social. Com 2 anos, as crianças costumam ser muito, mas muito apegadas às mães. Porém, agora já começam a passar períodos maiores com outras pessoas, sem ficar chorando ou dando aquele showzinho, sabe? Outra coisa bem legal também que ela começa a fazer muito nesse período é a imitação de pessoas que estão próximas a ela, desde imitar palavras até comportamentos. E isso faz sim parte do desenvolvimento social dessa criança. Então ela vai observar e ouvir e depois talvez ela venha a imitar. A minha prima, ela sempre foi muito colada com a mãe dela. No nível de eu pegar e começar a chorar quando a mãe dela estava por perto. Mas depois de 2 anos e pouco, ela começou a ficar mais tranquila quanto a isso. Ah, depois de um tempo também, ela começava a ficar empolgada quando a mãe dela pegava e dizia que ela ia vir passar a tarde aqui em casa. Outra coisa bem legal que acontecia também era dela ficar em pé na frente da TV, tentando imitar o que os personagens estavam fazendo, bem na hora daquelas danças do desenho, sabe? Desenvolvimento emocional. Nesse período, as emoções das crianças estão bem vastas, desde aquela euforia explosiva até uma frustração imensa.
Agora as crianças começam a demonstrar isso com muito mais facilidade. Nessa fase também há um período bem delicado, que é aquele período onde as birras aumentam. Agora ela começa a demonstrar o que ela quer, porém não de uma forma muito agradável. Às vezes isso pode até acontecer também porque ela não tem muita capacidade de verbalizar tudo aquilo que ela está pensando e até mesmo aquilo que ela está querendo falar. E isso acaba resultando em um estresse enorme ou até mesmo uma grande ansiedade. Pelo fato dela estar tentando expor tudo aquilo que ela precisa expor, ou tentando falar tudo aquilo que ela quer e não conseguir. E isso acaba fazendo com que ela caia em uma dessas zonas de surtos, ou como a gente gosta de chamar aqui, birras. E sim, isso é uma característica dessa fase. E só para a gente não perder o costume, bora citar minha prima como exemplo de novo. E sobre essa área do emocional, eu tenho um momento muito, mas muito bom para usar como exemplo agora. Teve um dia que eu chamei ela pra gente poder ir assistir televisão enquanto eu comi pipoca. E a gente foi pra cozinha, ela foi pulando de alegria porque a gente tava indo fazer pipoca. Mas eu tinha esquecido de olhar se ainda tinha milho. E não tinha. Agora só para e pensa na menina que ficou decepcionada. Tinha outra coisa também, que era quando ela enfiava na cabeça que queria ir embora. Ela ficava perturbando, enchendo o saco da mãe dela dizendo que queria ir embora. Que a mãe dela acabava se rendendo dizendo, tá bom, vamos embora.